Eu, de 29 anos, e meu noivo, de 27 anos, moramos juntos por cerca de 2 anos. Ele se formou, trabalhou um tempo e depois fez um MBA que o trouxe à minha cidade. Após o curso, decidimos dividir um apartamento. Sua mãe sempre quis que ele voltasse para a cidade natal. Quando ele disse que ficaria, ela ficou arrasada. Sou formada e trabalho em uma grande empresa internacional. Após a pandemia, meu escritório fechou e passei a trabalhar 100% remoto, o que me permitiu evoluir bem na carreira. Hoje ganho significativamente mais do que ele. Morava sozinha em um apartamento de 1 quarto, com o escritório na sala. Quando fomos morar juntos, alugamos um de 2 quartos para que eu tivesse um espaço de trabalho dedicado. Por isso, pagava 2/3 do aluguel, enquanto ele arcava com 1/3. As demais despesas eram divididas igualmente. Tudo desandou quando, em maio, a mãe dele decidiu se mudar para a nossa cidade. Disse que ficaria conosco por uns meses, até se estabilizar e conseguir emprego como professora. Achei que seria passageiro, então cedi meu escritório e o transformamos no quarto dela. Passei a trabalhar apertada num canto do nosso quarto. O problema foi que ela nunca buscou trabalho. Já se passaram 6 meses e ela ainda vive conosco, sem pagar nada, e me tratando com desprezo. Interrompe minhas reuniões, vive pedindo carona porque odeia dirigir aqui e tem ideias retrógradas sobre papéis de gênero, me critica por não cuidar da casa, e acha um absurdo o filho lavar a própria roupa. A situação me desgastou profundamente. Pedi ao meu noivo para dividirmos o aluguel em 3, já que ela ocupava um cômodo inteiro. Ele recusou, dizendo que ela precisava economizar. Então sugeri ao menos dividir meio a meio entre nós dois, o que ele aceitou, mesmo que eu ainda arcasse com parte maior considerando o espaço ocupado. Mesmo assim, me incomodava financiar o estilo de vida dela. Quando eu reclamava, ele dizia que entendia, mas que não podia fazer nada, afinal, era a mãe dele. Ele nunca a confrontava sobre o comportamento abusivo comigo. Comecei a considerar me mudar. Uma amiga perderia a colega de quarto em fevereiro, e eu poderia dividir o novo aluguel com ela, enquanto ainda pagava o atual até junho, quando o nosso contrato termina. Seria apertado, mas viável. Meu maior receio era parecer que os estava abandonando, mas eu não aguentava mais viver naquela situação. Alguns conhecidos me chamaram de boba por pensar em pagar 2 aluguéis. Disseram que eu precisava impor limites, dar um ultimato. Ou ela saía em 60 dias ou eu sairia. Outros sugeriram que ajudássemos a mãe a encontrar um apartamento pequeno, ou mesmo contribuir com o aluguel dela, ideia que também propus, mas ele rejeitou com a mesma desculpa. Ela precisava economizar. Ficava claro que ela não tinha intenção de sair, e ele não parecia disposto a escolher entre eu e a mãe. Eu via o relacionamento desmoronar diante de mim, e já não éramos um casal, apenas 2 colegas dividindo cama. A presença constante dela, a TV ligada o dia todo ao lado do nosso quarto, as críticas e a omissão dele acabaram com qualquer intimidade que restava. Atualização 1. Depois do meu desabafo inicial, recebi uma enxurrada de comentários. Alguns foram duros, mas sinceros, e esses foram os que mais me abriram os olhos. Percebi que estava permitindo que meu noivo e a mãe dele se aproveitassem de mim. A raiva que senti ao ler tudo era, em parte, dirigida a mim mesma por ter deixado a situação chegar tão longe. No último fim de semana, consegui conversar com meu noivo sem a presença da mãe dele, o que já foi difícil, já que ela se intromete até nos nossos momentos mais simples. Usei essa conversa como uma última chance para ele escolher a nossa relação. Reforcei como eu estava infeliz com tudo, trabalhar espremida no quarto, ser constantemente interrompida, e ainda sustentar quase toda a casa. Lembrei que até pouco tempo atrás, eu bancava 2/3 do aluguel e que ganho bem mais que ele. Também mencionei, mais uma vez, o quanto a forma como a mãe dele me trata é inaceitável. Como sempre, ele concordou e disse que era desconfortável para todos nós. Isso me tirou do sério. O desconforto dela não é problema meu. O que me irrita de verdade é ele fingir que compreende, mas nunca agir. Dessa vez fui mais clara. Falei da minha decepção por ter bancado a maior parte do aluguel enquanto ela tinha um quarto só para si e eu dividia espaço com ele. Ele repetiu a desculpa de sempre. Ela precisava economizar, pois não tinha renda. Perguntei de onde vinha o dinheiro que ela usa no dia a dia. Descobri que após o divórcio da minha sogra, o pai do meu noivo comprou a parte dela na casa. Ele não sabia quanto foi nem quanto restava, mas ela trabalhava como professora até se mudar,
então claramente não estava sem recursos. Fui firme e disse que sairia até o fim do mês. Enquanto eu ainda estivesse no contrato, eu pagaria só 25% do aluguel. Afinal, ela tinha um quarto inteiro e eu dividia o meu com um homem que mal me defendia. Conheço as finanças dele, e sei que arcar com 75% do aluguel vai consumir quase toda a renda líquida. Se ele atrasar, vou descontar no próximo mês. A única razão de eu continuar pagando qualquer coisa é porque ainda sou legalmente responsável pelo contrato. O escritório de locação explicou que, como assinamos juntos, ambos somos responsáveis. Só um novo contrato poderia me desvincular, algo que ele dificilmente conseguiria assinar sozinho. Não acho que ele vá arriscar o próprio crédito. Acho que ele vai precisar encontrar outro lugar para morar em breve. Também avisei que começaria a trabalhar fora de casa até me mudar, para evitar mais interferências da mãe dele. Minha amiga, com quem vou dividir apartamento, se ofereceu para me receber durante o dia, já que ela e a colega trabalham fora. Aceitei por enquanto, mas já busco outras opções, qualquer lugar com paz. Já tirei meus documentos, arquivos e objetos de valor e deixei com essa amiga. Não quero correr o risco de nada sumir ou ser usado como barganha. A convivência está por um fio e emocionalmente já me considero fora daquela casa. Ele não reagiu bem quando anunciei minha decisão. O que mais me surpreendeu foi o fato de ele parecer genuinamente chocado. Era como se ele acreditasse que eu cuidaria da mãe dele com a mesma dedicação que ele achava natural. Ele perguntava como a mãe dele ficaria, ou o que ele ia dizer a ela. Para ele, a prioridade era ela. Ele finalmente falou do nosso relacionamento e perguntou sobre o noivado e como ficaríamos depois de tudo isso. Fui diplomática e disse que depois da minha mudança, precisaríamos de um tempo para refletir. Talvez, mais adiante pudéssemos conversar, se ambos estivéssemos dispostos. Mas ele teria que provar que sabia me apoiar e principalmente impor limites. No fundo, eu sabia que não haveria volta, mas disse isso para evitar mais drama. Pedi que fosse ele a contar à mãe sobre minha saída. Ela perceberia de qualquer forma quando eu começasse a levar minhas coisas, mas ele ainda não havia dito nada. Planejei começar a mudança naquele fim de semana. A colega de quarto da minha amiga sairia no início de março, então eu poderia me mudar dentro de 2 ou 3 semanas. Não esperava que ela fizesse nada perigoso, talvez só ficasse de mau humor. Mas se tentasse algo, meu trunfo era avisar a administração do prédio que a mãe dele morava ali ilegalmente, o que violava o contrato. Ser despejados até resolveria parte do meu problema. Já tinha me desligado emocionalmente de ambos, e agora só queria ver a reação dela quando a verdade viesse à tona. Se a situação se agravasse, eu encontraria um hotel barato para ficar temporariamente. Alguns amigos até ofereceram um sofá por 1 semana, mas eu sabia que não me sentiria confortável abusando da hospitalidade de ninguém. E foi isso. Estava decidida a ir embora e sinceramente já não me importava mais com o impacto disso sobre eles. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar! Atualização 2. Na semana passada comecei a trabalhar na casa da minha amiga, então não vi a mãe dele na segunda. Na terça, por volta do almoço, ela me mandou mensagem perguntando onde eu estava. Respondi que estava no trabalho e que voltaria tarde. Ela disse que meu noivo contou que eu diminuiria minha contribuição no aluguel, e que ela teve que pedir dinheiro emprestado para cobrir. Respondi apenas com um ok. Naquela noite saí para jantar e tomar algo com minha amiga e a colega dela. Cheguei em casa depois da meia-noite e ela já estava dormindo. Mas na quarta-feira cedo veio o ataque. Ela me abordou enquanto eu me arrumava para sair e quis discutir minha situação financeira. Disse que era irresponsável sair para jantar quando não conseguia pagar o aluguel, e que agora, se tivesse que cobrir minha parte, eu deveria me esforçar mais com a limpeza da casa. Eu a interrompi e disse que estava me mudando. Ficou claro que meu noivo ainda não havia contado nada. Curiosamente, ela não demonstrou raiva, apenas disse que talvez fosse o melhor, mas à noite tentou conversar novamente. Disse que em vez de eu me mudar, poderíamos alugar um apartamento maior, e ela pagaria a diferença. Enquanto isso eu poderia voltar a pagar 1/3 do aluguel e meu marido 2/3. Naquele momento percebi o quanto ela desconhecia tudo. Meu noivo contava a ela cada detalhe da nossa vida, exceto o mais relevante, que eu bancava quase tudo, que eu pagava 2/3 do aluguel e não ele. Eu disse a ela que era eu quem pagava 2/3 desde o início e ao descobrir isso, ela estava desesperada para me manter por perto. Quando ela ouviu de mim que eu arcava com quase
quase tudo, sua empolgação com a minha saída claramente diminuiu. Tentei ser educada e expliquei que já havia avisado o condomínio sobre minha saída no fim do mês e me comprometido com minha amiga. Mesmo assim, ela insistiu e disse que, como ela estava disposta a pagar a diferença para um apartamento maior, eu deveria reconsiderar. Aquilo me irritou profundamente. Fui direta e disse que pela forma como ela me tratava, eu não queria mais morar com ela. Foi quando ela soltou a pérola do século, que estava preocupada que eu estivesse tirando vantagem do filho dela, e que se soubesse como nosso acordo financeiro realmente era, teria sido mais compreensiva. Respondi que talvez ela devesse aprender a tratar bem todo mundo, não só quem acha que pode ajudar ela. Perguntei por que ela mesma não contribuía mais, já que passava os dias sem fazer nada produtivo. Isso desencadeou uma discussão feia, cheia de gritos e acusações de ambos os lados. No auge da briga, avisei que, se necessário, denunciaria ao condomínio que ela morava ali irregularmente. Ser despejada talvez fosse justo, considerando que ela me fez passar. Peguei meu notebook e fui direto para a casa da minha amiga sem nem fazer mala. No dia seguinte, recebi uma mensagem do meu noivo. Ele havia adicionado a mãe ao contrato de locação, e agora ela e o pai dele dividiriam metade do aluguel, enquanto ele arcaria com a outra metade. O pai, aliás, foi envolvido e nem sei como. Confirmei com a administradora que eu estava oficialmente fora do contrato. Cancelei os serviços no meu nome e pedi que ele abrisse novos. Na volta, parei para comprar caixas e comecei a empacotar tudo. Quando ela viu a quantidade de coisas que eu estava levando, ficou ainda mais hostil. Tirei a sexta-feira de folga e, com a ajuda de amigos, finalizei a mudança no sábado. Paguei um valor simbólico às minhas amigas pelas 2 semanas de transição, mesmo com elas dizendo que não era necessário. Depois de tudo, aprendi a não viver de favor. Na noite seguinte, tive uma última conversa com meu noivo. Ele contou que a mãe ficaria até junho e depois voltaria para sua cidade e reassumiria o antigo emprego como professora. Segundo ele, ela não havia procurado trabalho porque simplesmente não gostava de viver aqui. Então ele quis saber quanto tempo deveríamos passar separados. Fui sincera e disse que não poderia ficar com alguém que permitisse que sua mãe me tratasse daquela forma, e que esperava que ele aprendesse a se impor e estabelecer limites. Ele pareceu devastado. Apenas se levantou e foi embora. Para mim, acabou. Aprendi muito com tudo isso e principalmente que fiz bem em descobrir o tipo de pessoa que ela é antes do casamento. É surreal pensar em quanto estrago essa mulher causou. Destruiu nosso relacionamento, deixou o filho em apuros financeiros e me infernizou por mais de 6 meses. E no fim, sai ilesa, voltando para seu antigo trabalho como se nada tivesse acontecido. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!